Deus é o Criador amoroso e Ele ama muito todas as pessoas. Deus é o Criador amoroso e Ele ama muito todas as pessoas. Deus é o Criador amoroso e Ele ama muito todas as pessoas. Deus é o Criador amoroso e Ele ama muito todas as pessoas. Deus é o Criador amoroso e Ele ama muito todas as pessoas. E naquele momento, Magda, ouvindo estas verdades, ela falou bem baixinho. E naquele momento, Magda, ouvindo estas verdades, ela falou bem baixinho. E naquele momento, Magda, ouvindo estas verdades, ela falou bem baixinho. E naquele momento, Magda, ouvindo estas verdades, ela falou bem baixinho. E naquele momento, Magda, ouvindo estas verdades, ela falou bem baixinho. Eu não acredito que ele me ama. 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 Porque eu brigo, fumo e roubo. 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 Em seguida, a professora virou para a página seguinte. Em seguida, a professora virou para a página seguinte. Em seguida, a professora virou para a página seguinte. Em seguida, a professora virou para a página seguinte. Em seguida, a professora virou para a página seguinte. A página preta. E esta página nos lembra as coisas más. A página preta. E esta página nos lembra as coisas más. A página preta. E esta página nos lembra as coisas más. A página preta. E esta página nos lembra as coisas más. A página preta. E esta página nos lembra as coisas más. Coisas más que fazemos. Brigas, mentiras, roubos. 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 A essas coisas más, Deus chama de pecado. 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 Em Romanos, capítulo 3 e versículo 23 diz assim. Em Romanos, capítulo 3 e versículo 23 diz assim. Em Romanos, capítulo 3 e versículo 23 diz assim. Em Romanos, capítulo 3 e versículo 23 diz assim. Em Romanos, capítulo 3 e versículo 23 diz assim. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus.
Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Assim, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Assim, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Assim, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram. Você ouviu bem? Que todos pecaram e todos pecaram. Você ouviu bem? Que todos pecaram e todos pecaram. Você ouviu bem? Que todos pecaram e todos pecaram. Você ouviu bem? Que todos pecaram e todos pecaram. Você ouviu bem? Que todos pecaram e isso inclui você. 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 Você também peca. Ainda que você não roube, ainda que você não minta, mas você também peca. Ainda que você não roube, ainda que você não minta, mas você também peca. Ainda que você não roube, ainda que você não minta, mas você também peca. Ainda que você não roube, ainda que você não minta, mas você também peca. Ainda que você não roube, ainda que você não minta, mas existe outras maneiras de manifestar o pecado em sua vida. Mas existe outras maneiras de manifestar o pecado em sua vida. Mas existe outras maneiras de manifestar o pecado em sua vida. Mas existe outras maneiras de manifestar o pecado em sua vida. Mas existe outras maneiras de manifestar o pecado em sua vida. Quando você desobedece aos seus pais, por exemplo, você está pecando. Quando você desobedece aos seus pais, por exemplo, você está pecando. Quando você desobedece aos seus pais, por exemplo, você está pecando. Quando você desobedece aos seus pais, por exemplo, você está pecando. Quando você desobedece aos seus pais, por exemplo, você está pecando. Se você tem pensamentos ruins sobre alguém, você também peca. E o pecado é muito sério. Se você tem pensamentos ruins sobre alguém, você também peca. E o pecado é muito sério. Se você tem pensamentos ruins sobre alguém, você também peca. E o pecado é muito sério. Se você tem pensamentos ruins sobre alguém, você também peca. E o pecado é muito sério. Se você tem pensamentos ruins sobre alguém, você também peca. E o pecado é muito sério. Você precisa entender isso. 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 Mesmo sendo criança, você é pecador e está separado de Deus. Mesmo sendo criança, você é pecador e está separado de Deus. Mesmo sendo criança, você é pecador e está separado de Deus. Mesmo sendo criança, você é pecador e está separado de Deus. Mesmo sendo criança, você é pecador e está separado de Deus. E o pecado é muito sério, justamente por isso. E o pecado é muito sério, justamente por isso. E o pecado é muito sério, justamente por isso. E o pecado é muito sério, justamente por isso. E o pecado é muito sério, justamente por isso. Porque ele nos afasta, ele nos separa do nosso Criador.
porque ele nos afasta, ele nos separa do nosso Criador. Porque ele nos afasta, ele nos separa do nosso Criador. Porque ele nos afasta, ele nos separa do nosso Criador. Porque ele nos afasta, ele nos separa do nosso Criador. E a Bíblia diz que o castigo para o pecado é a morte. E a Bíblia diz que o castigo para o pecado é a morte. E a Bíblia diz que o castigo para o pecado é a morte. E a Bíblia diz que o castigo para o pecado é a morte. E a Bíblia diz que o castigo para o pecado é a morte. É não poder entrar no céu, é viver longe de Deus eternamente, para sempre. É não poder entrar no céu, é viver longe de Deus eternamente, para sempre. É não poder entrar no céu, é viver longe de Deus eternamente, para sempre. É não poder entrar no céu, é viver longe de Deus eternamente, para sempre. É não poder entrar no céu, é viver longe de Deus eternamente, para sempre. Mas apesar do nosso pecado, o nosso Criador nos ama. Mas apesar do nosso pecado, o nosso Criador nos ama. Mas apesar do nosso pecado, o nosso Criador nos ama. Mas apesar do nosso pecado, o nosso Criador nos ama. Mas apesar do nosso pecado, o nosso Criador nos ama. E mais uma vez, Magda falou baixinho. 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 É impossível alguém me amar do jeito que eu sou. É impossível alguém me amar do jeito que eu sou. É impossível alguém me amar do jeito que eu sou. É impossível alguém me amar do jeito que eu sou. É impossível alguém me amar do jeito que eu sou. Mas veio a terceira página do livro da professora, uma página vermelha. Mas veio a terceira página do livro da professora, uma página vermelha. Mas veio a terceira página do livro da professora, uma página vermelha. Mas veio a terceira página do livro da professora, uma página vermelha. Mas veio a terceira página do livro da professora, uma página vermelha. E esta página nos fala de alguém muito especial. E esta página nos fala de alguém muito especial. E esta página nos fala de alguém muito especial. E esta página nos fala de alguém muito especial. E esta página nos fala de alguém muito especial. O mais especial de todos. 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 O Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus. 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 Ele sim é perfeito e nunca pecou. Ele sim é perfeito e nunca pecou. Ele sim
é perfeito e nunca pecou. Ele sim é perfeito e nunca pecou. Ele sim é perfeito e nunca pecou. Jesus veio a este mundo fazer algo muito especial. Jesus veio a este mundo fazer algo muito especial. Jesus veio a este mundo fazer algo muito especial. Jesus veio a este mundo fazer algo muito especial. Jesus veio a este mundo fazer algo muito especial. Algo muito importante por mim e por você. 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 Ele veio resolver o problema do nosso pecado. Em Hebreus, ele veio resolver o problema do nosso pecado. Em Hebreus, ele veio resolver o problema do nosso pecado. Em Hebreus, ele veio resolver o problema do nosso pecado. Em Hebreus, ele veio resolver o problema do nosso pecado. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 22 diz assim. 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 E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Foi exatamente isso que Jesus, o Filho de Deus, fez na cruz. Foi exatamente isso que Jesus, o Filho de Deus, fez na cruz. Foi exatamente isso que Jesus, o Filho de Deus, fez na cruz. Foi exatamente isso que Jesus, o Filho de Deus, fez na cruz. Foi exatamente isso que Jesus, o Filho de Deus, fez na cruz. Ele derramou o seu sangue puro. 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 O seu sangue perfeito. 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 Para lavar toda a sujeira do nosso pecado. 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 Toda maldade e 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 através do sangue do Senhor Jesus 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 nós podemos receber o perdão de Deus. Nós podemos receber o perdão de Deus. Nós podemos receber o perdão de Deus.
Nós podemos receber o perdão de Deus. Nós podemos receber o perdão de Deus. É por isso que esta página vermelha nos fala do sangue. É por isso que esta página vermelha nos fala do sangue. É por isso que esta página vermelha nos fala do sangue. É por isso que esta página vermelha nos fala do sangue. É por isso que esta página vermelha nos fala do sangue. O sangue que Jesus derramou por nós na cruz. O sangue que Jesus derramou por nós na cruz. O sangue que Jesus derramou por nós na cruz. O sangue que Jesus derramou por nós na cruz. O sangue que Jesus derramou por nós na cruz. Depois de sua morte, ele foi colocado sim em um túmulo. Depois de sua morte, ele foi colocado sim em um túmulo. Depois de sua morte, ele foi colocado sim em um túmulo. Depois de sua morte, ele foi colocado sim em um túmulo. Depois de sua morte, ele foi colocado sim em um túmulo. Mas Jesus não ficou ali. 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 Ao terceiro dia, ele ressuscitou. 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 Jesus venceu a morte e por isso ele pode resolver esse problema tão sério que você tem. Jesus venceu a morte e por isso ele pode resolver esse problema tão sério que você tem. Jesus venceu a morte e por isso ele pode resolver esse problema tão sério que você tem. Jesus venceu a morte e por isso ele pode resolver esse problema tão sério que você tem. Jesus venceu a morte e por isso ele pode resolver esse problema tão sério que você tem. Assim como eu tinha o problema do pecado que nos separa. Assim como eu tinha o problema do pecado que nos separa. Assim como eu tinha o problema do pecado que nos separa. Assim como eu tinha o problema do pecado que nos separa. Assim como eu tinha o problema do pecado que nos separa, que nos afasta do nosso Criador. Jesus está vivo. Agora, que nos afasta do nosso Criador. Jesus está vivo. Agora, que nos afasta do nosso Criador. Jesus está vivo. Agora, que nos afasta do nosso Criador. Jesus está vivo. Agora, que nos afasta do nosso Criador. Jesus está vivo. Agora, Magda não falou mais nada. Ela estava ansiosa. Agora, Magda não falou mais nada. Ela estava ansiosa. Agora, Magda não falou mais nada. Ela estava ansiosa. Agora, Magda não falou mais nada. Ela estava ansiosa. Agora, Magda não falou mais nada. Ela estava ansiosa. Ela queria saber o que a página seguinte ensinava. Ela queria saber o que a página seguinte ensinava. Ela queria saber o que a página seguinte ensinava. Ela queria saber o que a página seguinte ensinava. Ela queria saber o que a página seguinte ensinava. E a página branca nos ensina.
E a página branca nos ensina. E a página branca nos ensina. E a página branca nos ensina. E a página branca nos ensina sobre uma nova vida, sobre uma vida limpa, 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 sem pecado diante de Deus. E é limpa 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 sem pecado diante de Deus.